A Cidade e as Serras, essa de Queiroz, capítulo 5, parte 2. Dentro da tipóia fechada, que me transportou num galope ao 202, não sufoquei este santo impulso, e com os meus punhos serranos, atirei murros retumbantes contra as almofadas, onde via a mata imensa de pelo amarelo, em que a minha alma uma tarde se perdera, e 3 meses se debatera, e para sempre se emporcalhara. Quando o friaque estacou no 202, ainda eu espancava tão desesperadamente a besta ingrata, que aos berros do cocheiro, 2 moços acudiram e me sustiveram, recebendo pelos ombros, sobre as nucas cervis, os restos cansados da minha cólera. Em cima repelia a solicitude do grilo, que tentava impor ao Zé Fernandes, a Zé Fernandes de Guiães, a imensa indignidade de um chá de macela, e estirado no leito de Dom Galeão, com as botas sobre o travesseiro, o chapéu alto sobre os olhos, ri num doloroso riso, deste mundo burlesco e sórdido de Jacintos e de Colombes. E de repente senti uma angústia horrenda. Era ela, era a Madame Colombe, que esfuzira da chama da vela, e saltara sobre o meu leito, e desabotoara o meu colete, e arrombara as minhas costelas, e toda ela, com as saias sujas, mergulhara dentro do meu peito, e abocara o meu coração, e chupava a sorvos lentos, como na rua do Helder, e o sangue do meu coração. Então, certo da morte, ganindo pela tia Vicência, pendi do leito para mergulhar na minha sepultura, que através da névoa final eu distinguia sobre o tapete, redondinha, vidrada, de porcelana e com asa. E sobre a minha sepultura, que tão irreverentemente se assemelhava ao meu lado, vomitei o Borgonha, vomitei o pato, vomitei a lagosta. Depois, num esforço ultra-humano, com um rugido, sentindo que não somente toda a entranha, mas a alma se esvaziava toda, vomitei Madame Colombe, recaí sobre o leito de Dom Galeão. Recarreguei o chapéu sobre os olhos para não sentir os raios do sol. Era um sol novo, um sol espiritual, que se erguia sobre a minha vida, e adormeci como uma criancinha docemente embalada num berço de verga, pelo anjo da guarda. De manhã, lavei a pele num banho profundo, perfumado com todos os aromas do 202, desde folhas de limonete da Índia até a essência de jasmim de França. E lavei a alma com uma rica carta da tia Vicência, em letra farta, contando da nossa casa, e da linda promessa das vinhas, e da compota de ginja, que nunca lhe saíra tão fina, e da alegre fogueira do pátio em noite de São João, e da menininha muito gorda e cabeluda que viera do céu para minha filhada Joaninha. Depois da janela, bem limpo de alma e de corpo, numa quinzena de sedinha branca, tomando chá de naipó, respirando os rosais do jardim revividos pela chuva da madrugada, considerei em divertido pasmo que durante 7 semanas me emporcalhara na rua do Helder com um estardalho muito magro e muito chisnado, e concluí que padecera de uma longa sesão da carne, sesão da imaginação, apanhada num charco de Paris, nesses charcos que se formam através da cidade com as águas mortas, os limos, os lixos, os tortulhos, e os vermes de uma civilização que apodrece. Então, curado, todo o meu espírito, com uma agulha para o norte, se virou logo para o meu complicado príncipe, que nas derradeiras semanas da minha infecção sentimental eu entrevira sempre, descaído por cima de sofás, ou vagueando através da biblioteca, entre os seus 30.000 volumes, com arrastados bocejos de inércia e de vacuidade. Eu, na minha pressa, indigna, só lhe lançava um distraído. Que é isso? Ele, no moroso desalento, só murmurava um seco. É calor. E nessa manhã da minha libertação, ao penetrar antes do almoço no seu quarto, no sofá o encontrei enterrado, com o fígaro aberto sobre a barriga, a agenda caída sobre o tapete, toda a face envolta em sombra, e os pés abandonados numa soberana tristeza, ao pedicuro que lhe polia as unhas. De certo meu olhar, realumiado e repurificado, a brancura das minhas flanelas reproduzindo a quietação das minhas sensações e a segura harmonia em que todo o meu ser visivelmente se movia, impressionaram o meu príncipe, a quem a melancolia nunca esbotava a agudeza. Ergueu molemente um braço mole. Então, esse capricho? Derramei sobre ele todo o fulgor de um riso vitorioso. Morto é como o senhor de Moulgaribold, morto e bem enterrado. Jaz, ou antes, rola, com efeito deve andar, agora rolando por dentro do cano do esgoto. Jacinto bocejou,
murmurou. Este Zé Fernandes de Noronha e Sande, e no meu nome, no meu digno nome, assim embrulhado, num bocejo com desprendida ironia, se resumiu todo o interesse daquele príncipe pela suja tormenta em que se debatera o meu coração. Mas não me melindrou esse consumado egoísmo. Claramente percebia eu que o meu Jacinto atravessava uma densa névoa do tédio, tão densa e ele tão afundado na sua mole densidade, que as glórias ou tormentos de um camarada não o comoviam, como muito remotas, intangíveis, separadas da sua sensibilidade por imensas camadas de algodão. Pobre príncipe da gran-ventura, tombado para o sofá de inércia, com os pés no regaço do pedicuro, em que lodoso fastio caíra, depois de renovar tão bravamente todo o recheio mecânico e erudito do 202, na sua luta contra a força e a matéria, e esse fastio não o escondeu, mas o seu velho Zé Fernandes, quando recomeçou entre nós a comunhão de vida e de alma, a que eu não torpemente me arrancara, uma tarde diante da estação dos ônibus, no charco da Madalena. Não eram certamente confissões enunciadas. O elegante e reservado Jacinto não torcia os braços gemendo. Ó, vida maldita! Eram apenas expressões saciadas, um gesto de repelir com rancor a importunidade das coisas, por vezes uma imobilidade determinada, de protesto, no fundo de um divã, donde se não desenterrava como para um repouso que desejasse eterno, depois os bocejos, os oucos bocejos, que consumbliava cada passo, continuado por fraqueza ou por dever iniludível, e sobretudo aquele murmurar que se tornara perene e natural. Para quê? Não vale a pena. Que maçada! Uma noite no meu quarto, descalçando as botas, consultei o grilo. Jacinto anda tão murcho, tão corcunda. Que será, grilo? O venerado preto declarou com uma certeza imensa. Senhor ex sofra de fartura. Era fartura. O meu príncipe sentia abafadamente a fartura de Paris, e na cidade, na simbólica cidade, fora de cuja vida culta e forte, o homem do século XIX nunca poderia saborear plenamente a delícia de viver. Ele não encontrava agora forma de vida, espiritual ou social, que o interessasse. Lhe valesse o esforço de uma corrida curta numa tipóia fácil. Pobre Jacinto, um jornal velho, 70 vezes relido, desde a crônica até os anúncios, com a tinta delida, as obras roídas, não enfastiaria mais o solitário que só possuísse na sua solidão esse alimento intelectual do que o parisianismo enfastiado, o meu doce camarada. Se eu nesse verão capciosamente o arrastava a um café concerto, ou ao festivo pavilhão d'Arnonville, o meu bom Jacinto, colado pesadamente à cadeira, com um maravilhoso ramo de orquídeas na casaca, as finas mãos abatidas sobre o castão da bengala, conservava toda a noite uma gravidade tão estafada que eu, compadecido, me erguia, o libertava, gozando a sua pressa em abalar a sua fuga ave-solta. Raramente descia a um dos seus clubes, ao fundo dos Campos Elíseos. Não se ocupara mais das suas sociedades e companhias, nem dos seus telefones de Constantinopla, nem das religiões esotéricas, nem do bazar espiritualista, cujas cartas fechadas se amontoavam sobre a mesa de ebano, donde o grilo as varria tristemente como o lixo de uma vida finda. Também lentamente se despegava de todas as suas convivências. As páginas da agenda cor-de-rosa murcha andavam desafogadas e brancas, e ainda se acendia um passeio da Malcoche, onde há um convite para algum castelo amigo dos arredores de Paris, eram tão arrastadamente, com um esforço tão saturado ao enfiar o paletó leve, que me lembrava sempre um homem, depois de um gordo jantar de província, a estalar, que por polidez ou obediência a um dogma, devesse ainda comer uma lampreia de ovos. Jazer em casa, na segurança das portas bem cerradas e bem defendidas contra a intrusão do mundo, seria uma doçura para o meu príncipe se o seu próprio 202, com todo aquele tremendo recheio de civilização, não lhe desse uma sensação dolorosa de abafamento, de atulhamento. Junho escaldava, os brocados, as alcatifas, tantos móveis roliços e fofos, todos os seus metais e todos os seus livros, tão espessamente o oprimiam, que escancarava sem cessar as janelas para prolongar o espaço, a claridade, a frescura. Mas era então a poeira, suja e acre, rolada em bafos mornos, que o enfurecia. Oh, este pó da cidade! Mas, ó, Jacinto, por que não vamos para Fontainebleau,
ou para Montmorency, ou para o campo? O quê? Para o campo? E na sua face enrugada, através deste berro, lampejava sempre tanta indignação que curvava os ombros, humilde, no arrependimento de ter afrontosamente ultrajado o príncipe de que tanto amava. Desventurado príncipe, com seu dourado cigarro de iaca a fumegar, errava tanto então pelas salas, lento e murchante, com quem vaga em terra alheia, sem afeições e sem ocupações. Esses desafoiçados e desocupados passos monotamente o traziam ao seu centro, ao gabinete verde, à biblioteca de Bano, onde acumulara as civilizações nas máximas proporções, para gozar nas máximas proporções a delícia de viver. Espalhava em torno um olho farto, nenhuma curiosidade ou interesse lhe solicitavam as mãos, enterradas nas algibeiras das pantalonas de seda, numa inércia de derrota. Anulado, bocejava com descaroçada moleza, e nada mais instrutivo e doloroso do que este supremo homem do século XIX, no meio de todos os aparelhos reforçadores dos seus órgãos, e de todos os fios que disciplinavam ao seu serviço as forças universais, e dos seus 30.000 volumes repletos do saber dos séculos, estacando com as mãos derrotadas no fundo das algibeiras e exprimindo na face e na indecisão mole de um bocejo o embaraço de viver.